e num esforço de comunicação, o deputado Luciano Zucco está conosco para trazer as últimas informações do que está sendo decidido em Brasília em torno das invasões do MST e um projeto de lei, ou melhor, a urgência do projeto de lei do deputado foi aprovada ontem, no final do dia na Câmara dos Deputados, e é isso que ele vai nos trazer em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas. Deputado, um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, agradeço a oportunidade. Bom dia a todos que nos assistem, nos escutam. É muito importante os avanços que estamos conseguindo. Em pleno abril vermelho, em pleno ameaça destes movimentos, que na minha visão são movimentos criminosos, nós conseguimos um passo muito importante, porque o requerimento de urgência, na verdade, ele pula todas as comissões, Comissão de Agricultura, CCJ, Serviços Públicos, todas as comissões que poderiam atrasar, embarrear o projeto, ele acabou tendo o regime de urgência aprovado, amplamente com a maioria, e isso nos deixa habilitado a pautar um mérito. E o que é o projeto? Todo aquele invasor identificado, ele não vai poder participar de qualquer programa social, como Bolsa Família, de qualquer nomeação em cargo público, inclusive não vai poder participar do programa da reforma agrária. Então, isso aí inibe esses movimentos que se dizem sociais, mas que sabemos que tem um cunho eleitoral, econômico, político. Paralelo a isso, nós estamos avançando em alguns projetos. Temos um projeto que obriga também esses movimentos a terem CNPJ, para que sejam imputadas responsabilidades penais e administrativas a eles. Temos projetos também que fazem com que não haja necessidade de uma decisão judicial para reintegração de posse em até 24 a 48 horas, ou seja, uma invasão poderia ser solicitado apenas o emprego da força da polícia para retirar, mas esses projetos ainda não foram tramitados, mas está no nosso pacote Invasão Zero. Enfim, eu acho que é muito importante nós termos a clareza da valorização do pequeno, médio, grande produtor, da agricultura familiar, e não desses movimentos que se dizem sociais, de produção, e que, na verdade, como eu disse anteriormente, tem uma estratégia política por trás. Deputado, qual é o trâmite agora, a partir desse momento, aprovada a urgência do seu projeto de lei? Eu vou até detalhar um pouco aqui com as informações da agência Câmara, que diz o seguinte: o PL 895 estabelece sanções administrativas e restrições aplicadas aos ocupantes e invasores de propriedades rurais e urbanas, como o senhor acabou de nos explicar. Qual é o trâmite a partir desse momento, dada a aprovação da urgência que o senhor garantiu ontem na Câmara dos Deputados? Então, ele não tem mais necessidade da burocracia de passar nas comissões de mérito. Isso aí já estamos falando em meses, quiçá anos, e ele pode já na data de hoje ser pautado para ser votado no mérito. Em sendo votado no mérito, ele vai para o Senado e aí aprovado lá vai para a sanção do presidente da República. Esse é um avanço muito importante, é um gesto do Congresso Nacional muito importante. Para vocês terem uma ideia, na votação foram 293 votos a favor, e somente a esquerda, com 111 votos, votaram contra. Isso demonstra que, se ele for pautado hoje o mérito, nós vamos aprová-lo e vamos aí realmente trazer um marco. Eu acredito que a aprovação desse projeto é o fim desses movimentos sociais, já que, se a intenção é eles participarem de um programa da reforma agrária, ninguém mais vai querer invadir. Deputado, o ambiente ontem era de muita preocupação em Brasília. Foi possível perceber, não só pelas suas falas, mas pelas falas do presidente da FPA, o Pedro Lupion, pela presidente da CCJ, a deputada Caroline de Toni. A reunião da FPA esteve ali pautada, esteve debruçado, né? Os parlamentares estiveram debruçados sobre o pacote anti-invasão. O senhor foi presidente da CPI do MST, é presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero. Como é que o senhor sente o ambiente para essas discussões em Brasília? É de fato um ambiente muito tensionado por conta principalmente do posicionamento do governo em relação ao MST? Com certeza, esse governo irresponsável, omisso
e por que não dizer conivente, ele tem que entender que nós não podemos mais desrespeitar, né, nosso agronegócio. É bem importante salientar que nossa presença na frente parlamentar da agropecuária, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, onde nós pautaremos estratégias em todos os estados da federação, inclusive tendo exemplo positivo, como São Paulo, do governador Tarcísio, que aciona a sua polícia militar de pronto, tem já uma linha de atuação do Ministério Público, e isso nós vamos reverberar em outros estados. E no dia 24, teremos a sessão solene, com a presença de centenas de produtores rurais, pois será uma sessão solene em homenagem ao Dia da Agricultura. Então é a nossa resposta, a resposta da sociedade de bem, daquele que produz, que põe alimento na mesa, já que falam que o Brasil é o celeiro do mundo, que a gente realmente valorize o nosso agronegócio. Deputado, para a gente concluir, como é que o senhor orienta o produtor nesse momento que está ou com a sua área invadida ou com a iminência de acontecer? No seu estado, por exemplo, ali na região de Ilha Negra, há um acampamento já armado, né, antes da chegada efetivamente da propriedade, com monitoramento dos dois lados, né, para que não haja uma situação pior do que já está. Como é que o senhor orienta os produtores que estão nos acompanhando? A nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio, é maciçamente de produtores rurais. Como é que o senhor orienta esses profissionais que estão, nesse momento, muito aflitos no campo, sem segurança jurídica para trabalhar? Bom, primeiro, denuncie qualquer irregularidade. Vá para os órgãos de segurança pública, Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal, dependendo da área invadida. Nós precisamos estar unidos. Também deixo à disposição o nosso gabinete aqui em Brasília. Nós temos um acesso a todos os governadores, sabendo que alguns realmente estão alinhados e querendo que esses movimentos não tenham mais essa sobrevida e, ao mesmo tempo, como eu disse, nós poderemos dar amplitude dos problemas existentes. Já temos tido alguns exemplos de casos que estão tendo êxito, inclusive de Ilha Negra, que acredito eu que com a denúncia que fizemos do Ministério Público Federal, haverá aí criminosos que serão punidos. Deputado, eu queria, na verdade, lhe fazer mais uma pergunta, que é o entendimento que o senhor tem, e claro, né, a Frente Parlamentar da Agropecuária, em torno do assunto da reforma agrária, porque também está previsto na lei isso, mas não só o senhor, mas os outros parlamentares que ali ocupam cargos na frente falam muito sobre a necessidade de se avançar com a lei da regularização fundiária, da titulação de terras de forma séria e da avaliação das terras também, sejam improdutivas, sejam devolutas, sejam não atribuídas, enfim, os inúmeros, né, parâmetros que se tem para definir isso, mas que essa reforma agrária aconteça dentro de parâmetros da lei, né? Exatamente isso. E mais do que isso, nós também combatemos muito esses movimentos, porque nós já temos terras suficientes distribuídas que não estão sendo utilizadas de forma correta, eles não estão trabalhando justamente o saneamento básico, não estão trabalhando a questão mínima de água, luz, treinamento. Então, não tem por que nós irmos para a linha de uma melhor distribuição se já existem centenas, milhares de hectares que não são utilizados de forma correta. Então, nós pautamos que antes de se ceder mais propriedades, que as existentes sejam devidamente trabalhadas. Bom, deputado, quero muito lhe agradecer, principalmente pelo esforço de comunicação, conversando conosco em trânsito. O senhor me explicou, né, que está a caminho ali dos seus compromissos dessa quarta-feira. Obrigada. O Notícias Agrícolas, o Bom Dia Agronegócio estão de portas abertas para quaisquer novidades que o senhor venha a nos trazer em relação a esse tema, já que a nossa audiência, de novo, né, tá com fé total de que as coisas caminhem bem aí em Brasília, para que haja segurança, inclusive, para se trabalhar para essas pessoas que estão
estão em situação de vulnerabilidade, né, deputado, sendo ali muitas vezes ludibriada. Não sei se o senhor conseguiu acompanhar que aqui em Campinas teve convitinho do MST para uma reunião antes da invasão que aconteceu aqui numa propriedade no Jardim Xangri-Lá. Então, olhar para essas pessoas que estão ali também com a sua dignidade afetada vai ser importante, né, deputado? Exatamente, eu quero agradecer a oportunidade, me deixar à disposição. Estamos lutando com muita força, com muito afim, com muita vontade de mostrar que estes movimentos criminosos, que eu não falo só de invasão de propriedade, mas de extorsão, eu falo de porte ilegal de arma, de crimes ambientais, de dano ao patrimônio, de trabalho análogo à escravidão. Então, nós precisamos sim gritar e falar em alto e bom som. MST, FNL e afins são movimentos que não agregam, que enganam pessoas carentes, humildes, que têm o sonho de produzir nas terras, mas que com os seus militantes, esses sim, politiqueiros, com visão econômica, com visão política, estão enganando essas pessoas. Por isso que precisamos dar um basta nessas invasões, por isso que precisamos pressionar esse governo federal irresponsável, que ao invés de valorizar o agronegócio, valoriza justamente o contrário. Esses movimentos sociais, ao invés de levar líderes para as viagens presidenciais, internacionais, leva líderes de movimentos sem terra. Isso é inadmissível, mas estamos atentos, lutando e vamos vencer. Deputado, mais uma vez lhe agradeço e lhe garanto as portas abertas aqui no Notícias Agrícolas para as novas informações, para as novidades. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor por aí e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado, fico à disposição.